Muito boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui do canal da Suprimentes. E hoje com um tema bacana, hein? Perceberam aqui o tema da nossa live de hoje? Olha aí, ó. Os melhores compradores viram diretores. Será que é real isso aí? Será que é só balela? Será que é só papo? Ó, quero deixar aqui um comentário, deixei fixado um comentário aqui, ó. É possível um comprador se tornar um diretor? O que você acha? Coloca a sua opinião aí para nós, por favor. Coloca seu comentário, que é importante saber aí o que vocês pensam a respeito desse assunto. E hoje nós vamos convidar aqui duas pessoas sensacionais para a gente poder bater esse papo. Muitas vezes a gente pensa, né? Poxa, mas eu acho que é papo furado esse negócio aí de comprador vai virar diretor. Isso não acontece, isso é balela. Então nós vamos conversar exatamente com um diretor de compras, alguém que chegou nesse cargo e que veio galgando desde analista de compras. Para a gente ver que isso é possível e também para sabermos o que precisamos fazer para que isso aconteça. Eu vou aqui convidar já os nossos amigos aqui a participar conosco. Aqui está ele, chegando aqui conosco. Vou convidar aqui também o Leonardo Silva, que vai participar aqui conosco também. Deixa eu só mandar aqui o convite já para ele. Leonardo, já foi aqui também o convite. Maravilha. Renato Norato, seja muito bem-vindo. Por favor, Renato, para que eu ouça ao vivo, solta aquele teu jargão, por favor, Renato. Fala, comprador! Muitíssimo boa noite, muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação imensa estar aqui com vocês, Renan. Tenho acompanhado teus TikToks lá, espetacular, muito legal, show, muito legal mesmo, cara, show de bola. Prazer estar aqui. Gratidão, Renato, por estar aqui com a gente. Obrigado mesmo por ter aceito esse nosso convite. E a gente tem um grande prazer aqui, que eu faço questão em compartilhar isso com a nossa audiência, com o pessoal que está aqui nos ouvindo. São três grandes prazeres. Primeiro é poder ter contato direto com essa lenda viva aqui, que é Renato. Muito grande, né, que você esteja aqui com a gente. Então, essa comunicação aberta que a gente tem, essa tua acessibilidade, a gente quer te agradecer muito por isso. O segundo prazer muito grande também é o fato de você estar participando aqui dessa live. E um terceiro prazer que a gente tem do Renato ser um dos nossos professores também, do nosso bootcamp, que, sem dúvida, que eu sei que o pessoal está ansioso para as disciplinas do Renato, que inclusive começam já na próxima semana, as duas disciplinas, logo na sequência ali. Então, a gente está muito feliz, Renato, em poder te convidar aqui. Deixa eu só tentar convidar de novo o Léo aqui, Renato, que eu mandei o convite para ele. Não sei o que houve aqui. Vamos tentar de novo. Tranquilo, tranquilo. O Léo tem moral. O Léo é um cara, gente finíssima. Não conhecia, acabei conhecendo ele com essa história do bootcamp, né? Ter sido convidado aí para participar com esses dois cursos, né? Performance e resultado, que começa agora, segunda-feira que vem, né? E na sequência a gente fala, claro, de strategic sourcing, e aí tem uma pegada diferente aí, que foi um pedido especial aí da Suprimentes, que a gente montou um negócio realmente voltado para aquilo que tem de mais moderno, né, de agile dentro de suprimentos, e também falando sobre design thinking, né, que é uma outra pegada aí, que se a gente não se preparar, vamos ser atropelados. Aí. Fala, galera da Suprimentes! Fala, Renan! Fala, Renato! Vocês acham que só tem o R de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno? Tem o R de Renan e o R de Renato Honorato. Olha aí, eu sou o menor da casa. Mas, Léo, seja bem-vindo, Léo. Um prazerzaço estar contigo aqui de novo. É sempre um prazer conversar contigo, bater um papo aqui nessa live. E hoje também com o Renato aqui conosco, que dispensa apresentações, Me faltou, inclusive, adjetivos aqui, Renato, para poder te apresentar para todo mundo. O Renato, que é professor, que ele é empreendedor, já foi diretor de compras, hoje ele tem o negócio dele, é consultor, é mentor, é escritor, é o Renato Norato, né? Tudo isso aí é ele. Obrigado, cara. Pô, que legal. Renato, a gente convidou aqui hoje para a gente poder conversar sobre um tema muito bacana.
e é um tema que, para muita gente, é uma utopia, né? Inclusive, até deixei aqui, pessoal, um comentário fixado. Responda aí o que vocês acham, tá? Ó, é possível um comprador se tornar um diretor? O que você acha? Comenta aí pra gente, que é importante saber o que vocês pensam sobre o assunto, e aí a gente vai conversando aí a opinião de vocês durante também a nossa live. Renato, seria uma utopia pensar dessa forma, que um comprador pode chegar ao cargo de diretor? Responde pra gente, por favor, Renato. Pois é, Renato, interessante a pergunta, cara. Eu, há muitos anos atrás, antes até de eu chegar a diretor, eu sempre também tinha essa impressão, né, de que a gente não subia, né? Que o comprador ia morrer comprador, né? Cara, acho que a gente tem aquela fama do patinho feio, né? E aí eu fui meio que atrás de perguntar, de investigar, de buscar. E aí eu achei algumas coisas até mais interessantes, cara. Tem compradores que viraram CEO de empresa. Eu não sei se ainda faz um tempo que eu não sigo, mas o CEO da SKF, ele era comprador. Ele era o cara de compra. E tem vários. Aí depois, conversando com amigos, até da minha época de Nestlé, e bota tempo nisso, os caras me alertaram. Né? Falando, putz, Renato, não tem, cara, não é só diretor, você tem... assim, não seja fácil. E não é fácil para todo mundo, para ninguém. Não é fácil para o cara de compras e não é fácil para o cara das outras áreas. Né? Então, assim, é possível sim, até mais, tudo é uma questão de construção de carreira. Né? Eu sempre fui meio boca dura, né? Eu sempre fui meio cara meio complicado, né? De trabalhar, sempre muito, truncava muito, né? E uma vez eu lembro que eu estava na Suíça, a gente estava fazendo uma apresentação lá para o CPO Mundial, e não sei o que aconteceu lá, alguma coisa que aconteceu, ele perguntou qual era, onde eu me via, né? E eu falei, cara, eu me vejo como um futuro CPO da Nestlé. Aí ele ficou olhando, né? Falei, calma, mas eu ainda tenho muito feijão e arroz para comer, né? Não estou querendo passar, mas eu tenho essa pretensão. Eu não tinha pretensão de ser presidente de empresa, a não ser da Vorat, que é a minha empresa hoje. Mas eu não queria ser, eu sempre quis ser o CPO. E eu me desenvolvi para isso. Né? Então eu fui, assim, meu filho era pequenininho, eu lembro que tinha meses. Eu fiquei 3 meses nos Estados Unidos estudando inglês. Porque eu achava que trabalhando na Nestlé, para eu galgar os meus passos, eu precisava falar inglês. Eu era uma multinacional. Eu via colegas meus, né, voando, cara, e eu amarrado numa corda. Eu falei, preciso falar inglês. Fui para fora, estudei, voltei, fui promovido para gerente. Sim, em 6 meses. Ô, Renato, deixa eu fazer uma pausa, mas antes disso, você iniciou sua carreira em compras com qual cargo? Não, então, vamos lá. Na verdade, eu sou formado em ciência da computação, sou cientista, né? Comecei trabalhando numa empresa. Primeiro, trabalhei para a Marinha do Brasil como operador de computador, né, ali na USP. Depois fiz um plano de estágio para trainee na Cupress e Library, que nem existe mais, né? Agora passou para o Arthur Anderson, agora sei lá o que virou. Só que, olha que coisa engraçada. A Cupress e Library era do lado da Nestlé, colada no prédio do lado da Nestlé. E eu ficava namorando a Nestlé. Falei, um dia eu vou trabalhar aí. E naquela época, ó como é que eu sou velho, hein? Naquela época não tinha esse negócio de tecnologia da informação, era TI. E cada área tinha sua área de TI. E eu fui convidado para ir trabalhar na parte de compras, pesquisa e desenvolvimento, que era como se fosse a área de inteligência de compras. Então eu comecei com cara de informática dentro de compras. Então eu prestava um serviço para a área de compras, para arrumar computador, montar rede. Eu montei a rede de compras. Primeiro o computador de compras foi meu, porque eles ainda usavam, vou usar outro termo aqui da minha época, lembra dos cabeça de lata? Os IBM 3090, né, que os caras mandavam correio eletrônico? Os mais jovens não sabiam o que é isso. Dá uma bugada aí que vocês vão ver. Então eu comecei com isso. Só que, de novo, aquele negócio, né? Estava ali no meio dos caras, via que era uma área que dentro da Nestlé eles sempre investiram muito. Né? A Nestlé, você tem uma ideia, cara, isso eu estou falando há 26 anos atrás, quando eu comecei minha carreira. A Nestlé já estava pensando numa área de inteligência de compras.
Então, cara, já era uma empresa moderna, né? Com pensamento. É outro mindset. É outro mindset. Eu falei, cara, olha a minha oportunidade. Aí conhecia muito de tecnologia da informação, era a minha formação, eu gostava daquilo, eu fazia programação, né? Eu tinha até software patenteado no mercado, isso lá atrás. E aí apareceu a oportunidade para comprar TI. Putz, cara, tava por dentro dos caras de compras, conversava... Aí imaginar, aí caiu de paraquedas no setor de compras quem? Renato Honorato. Assim como praticamente todos os compradores que a gente conhece. Até estava comentando, né? Quando você fez o convite, eu estou exatamente escrevendo um artigo para os meus alunos falando exatamente sobre isso, né? O que a gente precisa para galgar os próximos passos em termos de competência. Então, assim, lá atrás, eu já vislumbrava essas oportunidades, né? De me desenvolver, de correr atrás. Então, eu vi uma oportunidade e uma das perguntas, né, que eu faço aqui para os meus alunos a gente não escolhe a área de compras, né? A área de compras escolhe a gente, né? É isso aí. E aí, quando isso acontece, cara, você não volta atrás, né? Aquilo é igual a picar, né? Você picou, meu amigo. Picou, já era, né? Picou, já era. Exatamente. Sabe então... o seguinte, Renato, é interessante a gente ver essa evolução. Eu até vou pedir para que tu faça uma pausa nessa parte da tua carreira e daqui a pouco a gente vai evoluir, porque é muito parecido com você, que também começou de baixo, que foi galgando, foi crescendo, é a experiência do Léo. Né, Léo? A gente sabe que você veio também de um outro setor que acabou caindo de paraquedas no setor de compras. Como é que foi a tua introdução, Léo, dentro do setor? Primeiro é o seguinte, o Renato e 98,9% da população de compras, né, caiu de paraquedas. Salvo um rapaz chamado Renan Rossi. Ele foi o único que eu conheço até hoje. Eu já conversei com milhares de compradores e o primeiro que eu vi que não caiu de paraquedas foi o senhor Renan Rossi. Então, só para deixar registrado. Quero deixar registrado também a minha gratidão pela tua vida aí, tá, Renato? A gente se conhece há pouco tempo, mas o teu histórico, né, foi muito bem dito, muito bem falado. Foi uma das pessoas pioneiras que trouxe para o Brasil a aplicação do Strategic Sourcing, né, com mais algumas pessoas aí de uma linha executiva, né, e que está se perpetuando no tempo, né? Hoje eu estava conversando com outro CEO, um outro fundador de um ecossistema de compras, e nós falávamos justamente isso, né? A questão não é aparecer. Quantos nomes surgiram nos últimos anos? A grande questão é quem ainda se permanece de pé, né? Então eu queria aí dar os parabéns para o Renato, e é uma honra tê-lo como professor da Suprimentes do Bootcamp. E eu tenho certeza que essa próxima jornada estratégica vai ser algo fantástico, surreal, porque a gente trouxe... Posso dar um spoiler aqui, Renan? Eu estava esperando, Léo. Eu estava esperando você falar um spoiler, rapaz. Vai lá, Léo. Eu sei que você vai. Eu vou divulgar para a galera. Renato, posso falar, Renato? Tenho permissão para falar? Olha só, quando a gente foi conversar com o Renato, eu falei assim, cara, uma das pessoas que eu mais ouvi dizer que sabe, que manja, que conhece Strategic Sourcing é o Renato. Só que aí eu fiz só um pedido para ele. Falei assim, Renato, cara, eu quero que tu pegue tudo que tu saiba, mas traz num formato diferente. Ou seja, a gente não quer somente o formato do bootcamp diferente. A gente quer uma metodologia inovadora. Então, como a gente consegue fazer o Strategic Sourcing aplicado ao Design Business, né? E aí ele até pegou e falou assim, Design Business, eu falei, eu quero colocar Design Sprint, com Design Think, com Scrum, com Kanban, e aí ele, cara, tipo, é isso que eu quero também, é isso que eu tava pensando, é isso que eu tava desenhando, e fez esse match muito gostoso. Então, para você que já estudou a metodologia Strategic Sourcing já há mais de 30 anos, você vai receber uma grande atualização de conteúdo. E para você que ainda não estudou e hoje é um pré-requisito para comprador,
fique ligado, porque essa disciplina foi feita com muito amor e carinho para todos vocês. Mas, enfim, dado esse spoiler, né, que a gente tem um conteúdo aí bastante inovador, respondendo a tua pergunta, na verdade, eu galguei um outro caminho, né? Assim, eu comecei de baixo, comecei ali como ajudante operacional e eu comecei a carreira no almoxarifado. Dali eu fui para a área de compras e lá eu galguei todos os níveis hierárquicos. Em 9 anos eu tive 9 promoções verticais, né, que a gente chama. Então eu cheguei na última instância. Não muito contente, eu me tornei instrutor, né, e depois me tornei consultor. E aí, não muito contente, eu falei o seguinte, cara, eu não suporto mais CLT. Não posso. Eu lembro que eu trabalhava numa siderurgia, né, muito grande, muito conhecida, obviamente, e eu fui entrar de férias. E quando eu entrei de férias, que já fazia quase 4 anos, né, profissional de compras é assim, há quase 4 anos eu não tirava férias. E eu coloquei algo na minha cabeça. Pelo amor de Deus, não deixe o RH ouvir isso. E aí eu lembro que eu falei o seguinte, olha, eu não volto mais, né? E aí eu resolvi empreender, e aí a gente foi para um viés aí um pouco diferente do Renato, que era de tecnologia e saiu. Eu não era de tecnologia e entrei para um da startup, na qual fui co-founder de outras 2 startups, né? E hoje já cada uma já está aí com seu valuation na casa de milhões de dólares, né? E, enfim, e aí a gente resolveu fazer a Suprimentes, né? E hoje a Suprimentes, ela não é somente uma startup, mas ela se tornou aí a primeira EdTech com foco em empregabilidade da América Latina dentro da cadeia de suprimentos. Então isso está nos deixando aí muito felizes, né? Já tivemos aí algumas mentorias aí, por exemplo, com o Flávio Augusto, né? Um dos maiores mentores do país, e a gente está bem feliz. Então, eu acabei costurando um pouquinho a jornada e ao invés de me tornar, né, um executivo de uma grande companhia, quando eu cheguei na última instância, eu falei, não, agora eu tenho que fazer algo para impactar o maior número de pessoas, tá certo? Que legal, que legal. E ó, então vocês dois tiveram uma trajetória muito similar, onde começaram no setor de compras, dentro do setor de compras foram crescendo, até que chegaram aos níveis mais elevados, né? O Renato como diretor de compras e depois fundou o negócio dele, né? O Léo também partiu para essa parte do empreendedorismo. Aí eu queria saber de vocês dois o seguinte, como é que o setor de compras em si contribuiu para que vocês conseguissem atingir esse objetivo, seja como executivo, seja como CEO ou como presidente do negócio de vocês? Essa bagagem do compras foi algo positivo? É algo que atrapalhou? Como é que vocês enxergam o setor de compras nesse progresso? Por favor, Renato. Bom, cara, assim, eu acho que tem tudo a ver, né, Renan? E Léo depois vai complementar, claro. Mas olha só, pensa numa área que ela é correlacionada com toda a organização, né? A gente brincava na Nestlé, né, que a área de compras era o MMA. Porque a gente tinha que estar em logística, a gente tinha que estar em finanças, a gente tinha que estar em vendas, a gente tinha que estar em marketing. Então, é uma área que ela te traz uma bagagem e te força, e eu acho que é por isso que a gente acaba curtindo essa história, né, de estar e ficar em compras, de que você precisa estar super ligado no tudo que está acontecendo. Então, para quando você está envolvido nisso, você tem que saber de finanças. Porra, a gente sabe de finanças, sabe de matemática, sabe de tributos, sabe matemática financeira, né? Tem que precisa entender de vendas, porque a gente tem que vender o nosso peixe o tempo todo. Quando a gente está tocando um projeto, eu tenho que vender para o meu fornecedor, eu tenho que vender para o meu cliente interno, porque eu tenho que fazer mudanças, né? Eu tenho que ser um líder natural. E olha só, nós somos um líder mais complicado do que qualquer outro. Porque a gente, às vezes, o comprador às vezes não tem a patente para ir lá e falar, vai fazer. Não, ele tem que ir costurando.
vai criando relacionamento. Cara, olha como isso enaltece a nossa posição. Né? Às vezes a gente faz aquele papel do patinho feio e tal, mas assim, é da boca para fora, porque por dentro a gente sabe a potência que a gente tem por tudo que a gente acaba passando. E aí é aquela história da gente rodar as categorias. Eu rodo as categorias, cara, eu vou aprendendo coisa demais da conta. E isso fortalece muito. Então eu acho que hoje, né, tendo o CEO aqui da minha empresa, eu acho que isso me ajudou muito, porque tem um background de matemática, de inovação. O tempo todo a gente está pensando aqui. Cara, se pegar a cabeça do Léo, cara, isso deve ferver que nem uma panela de pressão, porque vira e mexe, ele manda as mensagens lá. Ô, Renatão, cara, eu tô pensando, né? Falei assim, cara, esse bicho doido sai com uma parada dessa. E ele não se contenta em ferver só a dele, Renato. Ele ferve a de todo mundo que tá na volta. É isso mesmo. Cara, assim, às vezes estou em casa aqui, sabadão, sossegado, lá limpando a minha piscina lá, aí lá vem mensagem do Léo. Cara, aquilo é um turbilhão. Mas por quê? Porque é isso, né? A área de compra tem isso. Então, assim, eu acho que tem a forma com que é estruturada a área de compras, ela propicia, ou nos propicia, a ser o profissional completo que nós somos e, com certeza, galgar vários patamares na empresa. E, como eu falei, em alguns casos vai até CEO, se esse for o desejo da pessoa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Renato, deixa eu te falar. Com você, eu ainda só falo sobre a Supre Academy e o Bootcamp. Com eles eu falo sobre o Supermans on the Road, que é o projeto do ano que vem que a gente vai rodar o Brasil, o mundo todo. Eu falo sobre a Supretech, que a gente está trazendo um modelo de tecnologia totalmente inovador e aderente aos processos. A gente fala sobre o pilar das Supre Events, né? Que nós tivemos aí no último Conacomp mais de 3 mil pessoas em 14 países assistindo. A gente fala sobre a Supre Jobs, que é o nosso pilar de empregabilidade, que vai fazer o match entre o talento e as empresas. E ainda tem a Supre Consult, que é o nosso pilar de consultoria. Então, só para vocês se acostumando aí, que eu sei que você vai ser um parceiro aí de longa data, de longa viagem, né? E é isso que a gente espera estar fazendo junto, tá certo? Sem dúvida, show. E uma outra pergunta assim para vocês dois, eu queria ouvir do Léo principalmente agora. Léo, a situação hoje que o comprador ele está dentro das empresas, né? Para fazer, se a gente tirasse uma foto agora, né, de como é que estão os profissionais de compras dentro das empresas, é favorável a posição que eles estão hoje para se galgar até um cargo de direção ou para partir para um empreendedorismo ou para partir para um outro nível? Você acha que é favorável ou hoje o comprador, talvez se a gente olhasse essa foto, ele está mais acomodado, ele está um pouco mais tranquilo? Como é que você enxerga nesse panorama hoje, Léo? Olha, hoje eu estava conversando com um colega nosso comum aí, que está nessa batalha aqui há muito tempo, e nós falávamos o seguinte: fizemos uma retrô e já há 7 anos a gente fala disso, né? O Renato já fala há mais de 20, né? Como tantas outras pessoas que cabeçam isso. E o que eu vejo, tá? Nós estamos no momento ímpar, no momento único, na onde sempre a área de vendas, a área operacional, a área de marketing era a galinha de ovos de ouro, e agora isso virou para a gente. Principalmente com essa pandemia, nós passamos de ser um ator coadjuvante para ser ator principal, tá? Então, só dando um dado que eu gosto de sempre estar embasado, né, teve um estudo recentemente realizado onde foi feito um levantamento com os CEOs, né, de grandes empresas, e teve um dado muito interessante que vai de encontro de uma maneira diversa de tudo que se fala no dia a dia, na qual o profissional de compras não é reconhecido e não é valorizado. E aí esse dado diz o seguinte, Renato, já anota aí: 58% dos executivos hoje, dos CEOs de grandes companhias, são oriundos da área de compras e supply chain. Vou repetir: 58% dos executivos da alta cúpula das companhias são oriundos da área de compras ou da área de supply chain.
Então, ou seja, esse dado, ele me remete a uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele diz o seguinte: se você quer ter sucesso, você faça o seu melhor no seu estado atual, enquanto você não tem um estado melhor para se fazer isso em condições melhores, tá certo? Então, assim, é muito o que a gente está fazendo. Ou seja, ao invés de eu olhar para a companhia, ao invés de eu olhar para a minha liderança, eu tenho que primeiro olhar para mim. E aí eu digo o seguinte: como que foi a jornada do Leonardo? A jornada do Leonardo para chegar aqui foi, sabe qual foi? TBC, tira o bumbum da cadeira. E eu ia lá, por exemplo, o cara falou assim: eu quero um capacete MSA. Por que MSA? Aí o cara falou assim: não, tem que comprar aqui um produto X. Eu, por que X? Né? E isso está até de acordo com o Fórum Econômico Mundial, né? E um dos itens que você tem que ter é resiliência, criatividade, adaptabilidade e tudo mais. Então, a primeira dica que eu dou para você que quer se tornar um executivo é o seguinte: você tem que ter uma mentalidade de dono. Ou seja, você pensar de ponta a ponta, de cabo a rabo, e fazer com que o teu negócio não seja somente um save ou um cost avoid, que seja muito mais do que isso, né? Eu costumo brincar e dizer o seguinte: nós somos muito rasos, né? Nós falamos de coisas que parece que a área de compras ela está em negociação e saving. E negociação e saving, ela é o tomate da pizza, sacou? Ou seja, tem uma pizza inteira ainda, né? Então, é isso que eu costumo dizer. Nós estamos hoje num momento ímpar que a educação, ela é uma das principais razões de mudança de comportamento, mudança de posição, mudança de situação de cada indivíduo. Muito bem, Léo, muito bem. E deixa eu até fazer um adendo a essa tua fala, que inclusive é uma questão que aconteceu isso comigo. Eu tenho muito orgulho de poder falar isso, que quando eu comecei no setor de compras, eu comecei a comprar peças técnicas de compressor. Eu não entendia absolutamente nada. Eu olhava os desenhos técnicos, eu não entendia nada daquilo, né? Ia lá para engenharia, apavorado, que eu não sabia para que era, e eu ficava louco da cara quando ligava lá, o grande Canabarro, amigo meu, que me ligava lá, que ele era inspetor de qualidade, falou: ó, peça está refugada, tem 3 décimos aqui, errada a medida. Eu falei: não é possível, cara, eu preciso entender isso. Eu vesti o jalequinho azul da empresa, fiquei uma semana no chão de fábrica montando o compressor para conseguir entender o que isso impacta, né, no negócio. Se eu comprar uma peça que vem errada, onde é que vai dar problema isso lá? Por que isso pode dar tanta dor de cabeça? E esse TBC que você fala, Léo, é exatamente essa curiosidade que a gente precisa aguçar na gente. E às vezes não é só ir para a fábrica, e às vezes não é só ir atrás do negócio, é também tirar o bumbum da cadeira para conhecer melhor o negócio como um todo. Ah, mas a empresa não me inclui nas reuniões, eu não sei quanto que a gente está vendendo. Ah, vai atrás, senta do lado lá do gerente de vendas e fala: cara, como é que tá as vendas aí? Me dá um panorama, deixa eu entender. Chega lá no fiscal, como é que nós estamos aqui na parte fiscal? Tá legal, financeiro, fluxo de caixa tá bacana, não tá? Preciso colocar mais prazo, menos prazo? O que eu posso melhorar na negociação? Quando a gente tem essa proatividade, mesmo que a empresa não tenha, já começa a mudar o olhar. Vocês concordam com isso? Concordo. E sabe o que eu acho, Renan? Na Croton, eu respondia para o CFO, né, que era o vice-presidente de finanças. Cara, foi a melhor posição que eu tive dentro das organizações. Porque quando eu estava na Nestlé, eu respondia para o diretor de supply chain, né? A gente tinha uma visão muito supply chain. Na DHL, eu acaba respondendo ou para um cara fora do país, ou para o presidente da DHL no Brasil e tal. Mas quando eu fiquei embaixo de finanças, eu vi muito isso. Resultados de como está vendendo, por que não está vendendo, projetos. Então, assim, eu não era o telefone sem fio, né? Eu recebia a informação quente na hora e conseguia tomar a decisão na hora. Então, assim, a gente tem que estar junto com a galera, cara, essa cadeira é minha. Né? Eu vejo que alguns colegas ainda falam: suprimentos da back-office. Suprimentos da back-office, absolutamente nada. Foi o tempo. Foi, exato.
Exato, já foi, cara. Isso foi década de 70 que a gente era back-office. E aí o Léo falou, a gente está num momento ímpar, né? De tudo que nós mostramos, que nós tivemos capacidade de entregar na pandemia. Cara, foi 1 ano e meio de pura tormenta. Foi uma loucura, cara. Uma loucura para a gente de consultoria, para o colaborador que estava, né, para o comprador que estava ali na ponta. Era pancada em cima de pancada. E aquela história da resiliência, né? Cara, você espreme no cara de compras, bicho. No final do dia, o cara dá aquela chacoalhada. Vamos embora, próximo, vamos para próximo, vamos para próximo. Então, assim... É muito verdade, você está falando que a gente fez uma pesquisa recentemente com o nosso público que nos segue bastante aqui no Instagram, no grupo do Telegram, no WhatsApp, até para entender um pouquinho do comportamento de cada um. E é interessante que a resposta que a gente teve do nosso público é o que o comprador hoje ele mais ouve? A palavra é urgente. Porque a empresa não entende que o comprador ele trabalha de forma estratégica e não está nem aí se o cara tem que negociar. Cara, eu preciso disso aqui para ontem. E tudo vira urgência porque entendem que o compras é um back-office. É o cara que está ali para me atender quando eu preciso. E tem que mudar essa chave, né, Renato? Tem. E assim, é aquela história, né? Vou usar um jargão também na minha época, né? A gente é operacional porque a gente não tem uma visão estratégica, né? Ou a gente não é estratégico porque não tem uma visão operacional. Acho que a gente é que fica se martirizando de dizer, como você falou, o cara não me dá informação, o cara não faz isso. Quando eu fui trabalhar na Croton, é uma empresa de serviço, né? E eu vim de indústria, vim de Nestlé, vim até de uma DHL que era de serviço, mas tinha uma visão de projeto, de planejamento muito forte. Quando eu fui para a Croton, não tinha essa visão. Cara, eu contratei dentro da área de compras, eu trouxe uma menina da Coca-Cola para fazer o planejamento. Porque as minhas primeiras entregas foram com meses de atraso. Eu falei, não vai acontecer de novo. Então eu abri mão de um comprador para trazer um cara de planejamento, uma moça na época de planejamento. Porque senão como é que eu compro? Aí a gente fica escutando às vezes, não, porque o meu cliente interno não sabe planejar, o meu cliente interno não sabe escrever uma requisição. Agora, peraí, a gente não é um especialista? Ou a gente não é o cara que sabe... A gente não pode ajudar o cara. A gente não pode fazer um checklist, né? O cara vai pedir uma caneta. Tá vendo? Esse cara não pede uma caneta, mas ele não me fala a cor. Tá bom, então se a gente sabe, já faz... Cara, quando você for pedir caneta, o que eu preciso disso, de informação? A cor, a espessura. Eu não estou pedindo para você me dar marca. Eu não quero golden plate. Né? Eu quero medir... Primeiro fornecedor, né, Renato? Pelo amor de Deus, né? Exatamente, primeiro fornecedor, deixa que eu vou buscar, né? Mas eu posso orientar, porque o cara também não sabe, gente. Às vezes o nosso cliente até não sabe também. E fica os dois não querendo dizer que não sei, fica aquela briga, vamos ajudar o cara. Se eu tenho conhecimento, tá bom, caneta, pega um exemplo simples, pode ser qualquer coisa. Cara, simples, que cor de caneta? Quero tinta azul, ela a minha aqui é 1.6, né? Escrita macia. Beleza, eu já sei agora, não erro mais. Então a gente tem, e a gente tem competência de sobra e conhecimento de sobra para fazer isso. Então a gente pode ajudar. E aí sai dessa mesmice, né? E aí quem sai da mesmice, eu vou usar uma palavra aqui que eu adoro utilizar, mas umas pessoas acabam se ofendendo, mas eu saio, né? O medíocre. Medíocre não é feio, medíocre é que eu estou na média. Você quer estar na média? Renan, você quer estar na média? De forma alguma. Léo, quer estar na média? Nunca. Então, como é que eu saio da média? Como é que eu saio de ser medíocre? Cara, eu tenho que entregar mais. É isso aí. E deixa eu pegar esse gancho agora, Renato, até também de uma fala que você teve da tua própria história e fazer uma pergunta para vocês dois. Qual é o papel, na visão de vocês, da educação no desenvolvimento do profissional de compras? Porque hoje, quando a gente fala em educação para compras, qual é a formação que tem que ter um comprador? A gente tem aqui, na nossa base, pessoas que estão aqui agora com a gente na live. Aqui tem administrador, aqui tem engenheiro, aqui tem gente de TI, aqui tem engenheiro de produção, engenheiro elétrico, tem de tudo, Mas o que é necessário para o profissional da área de compras, essa educação de ir atrás desse conteúdo, qual a importância disso na visão de vocês, para que esse comprador possa estar enxergando na frente, eu posso ser um diretor,
eu posso ser o CEO da empresa, eu posso ter o meu negócio. Qual é o papel da educação na visão de vocês para esse profissional? Bom, vamos lá. Eu acho que, assim, são 2 pontos, né, que a gente precisa interpretar. Pegando o complemento da fala do Renato, eu tenho um case que foi muito simples, mas que demonstra que antes de qualquer coisa a atitude tem que vir de você. Eu lembro que uma das minhas maiores carteiras era EPI, por exemplo. Eu tinha quase 5.100 funcionários. Então, imagina, uma indústria grau 4 de periculosidade. Então, EPI era uma conta muito, muito cautelosa, muito, enfim. E aí, eu lembro que, assim, eu pegava e eu pensava pelo requisitante. E o que é você pensar? É você se antecipar aos fatos. Então, ele chegou, por exemplo, olha a ousadia que eu tive, hein? Enquanto comprador. Eu peguei, chamei todos os gestores de cada área, nós tínhamos 7 na época, e eu falei para ele o seguinte: eu quero a lista de funcionários de vocês. E ninguém entendeu nada. E eu fui fazer o trabalhinho de casa. E aí teve um determinado coordenador lá que falou o seguinte: olha, eu quero 58 botinas. E o pedido dele veio assim: e cada botina era em torno de R$120, que era uma para, enfim, temperatura quente, enfim. E aí eu peguei e pensei assim: calma aí, amigo, volta aqui. Como que você quer, se eu não me engano, acho que era 65 botinas que ele queria. Só que ele tinha 58 funcionários. E eu falei assim: qual que é a lógica disso? Primeiro porque é o seguinte: a botina, você teria que usar ela no mínimo, por baixo de 3 a 6 meses. Então, a lógica seria você pedir 1/3 da quantidade do seu time. E o pedido do camarada deu mais ou menos assim, ó: 10,36, 10,37, 10,38, 10,39, 10,40. E eu falo assim: todo mundo da sua equipe calça certinho. Então, é o que o Renato falou, né? Mas de uma forma um pouco mais ousada e criativa. Ou seja, não adianta você só esperar a demanda. Você tem que pegar essa demanda e você saber interpretá-la, porque, como o Renato falou, talvez ele mesmo não sabe, porque ele está vendo tanta coisa no dia a dia e ele não consegue fazer a gestão dele. Então, eu acho que o primeiro bloco para responder a sua pergunta, Renato, é a questão pessoal. Por isso que nós fizemos questão de, no Bootcamp, nós termos a disciplina de Soft Skills. E a primeira disciplina, antes de você entrar no Bootcamp da Suprimentes, você faz 3 testes comportamentais: de roda da vida, de metodologia DISC e de teste de procrastinação, que é para poder primeiro conhecer você, quem é você. Depois, quando você tem acesso ao Bootcamp, né? E eu estou falando do Bootcamp porque eu vou entrar no viés da educação, você faz o quê? A primeira disciplina é Mindset. A primeira disciplina, porque assim, para a gente começar a fazer você ter esse mindset que o Renato tem, que o Renan tem, dentre outros, primeiro você precisa aqui, ó, mudar o teu pensamento, o teu comportamento, tá certo? Então, é o que a gente fez questão. E depois você tem alguns skills aí, como inteligência emocional, como liderança. Então, perceba que, assim, ó, dentro do nosso processo de imersão de Bootcamp, as 2 primeiras disciplinas de Soft Skills são Mindset, seguida, 1 mês depois, de inteligência emocional. Então, perceba que ele é algo totalmente, assim, de bate-pronto para te mudar. E aí eu entro efetivamente na resposta. A educação, ela não está no centro do negócio somente de compra. Ou seja, o nosso país, ele precisa ser melhorado na educação como um todo. Há um gap educacional muito forte. E eu gosto sempre de trazer alguns dados, mas trazendo alguns dados aí também, Renato, para consolidar contigo. Hoje, 52,5% do formato de educação já é formação livre, já são cursos livres.
E isso já representa um pouco mais de 50 bi transacionado anualmente em educação. As empresas passavam, por 2 anos atrás, num target de R$ 708 de investimento no funcionário para treinamento. Esse número já chegou a R$ 842. E agora, em 2022, ele já vai dar um upgrade para quase R$ 1.010 investido para cada funcionário em educação. Então, hoje eu vejo que, primeiro, a educação ela é um gap educacional do país e que faz com que o ser humano seja uma pessoa melhor por si só. E quando nós falamos isso em área de compras, a gente só está consolidando algumas coisas que estavam ocultas, né? Então, eu vejo que a tecnologia ela traz as coisas para a luz. Né? Então, hoje, toda essa aderência do 4.0, toda essa necessidade tecnológica faz com que, assim, os bons são separados dos ruins, sacou? E a área de compras está tendo essa valorização e esse lugar de destaque porque, desculpa o termo, né? Até porque eu sou cristão, mas, assim, o cara de compras é foda. Essa é a verdade. Porque ele é o único, tirando o dono da companhia, que ele tem que conhecer o processo todo. Ou seja, como todos vocês disseram, ele está na área da engenharia, ele está na área de produção, ele está na área de marketing, na área de vendas, segurança do trabalho, qualidade, ele precisa estar antenado, porque ele compra desde uma caneta a um equipamento de 10 milhões de dólares, entende? Então, para finalizar essa minha fala, eu trago uma validação para vocês, né, que hoje a área de compras ela está dentro, e aí, de novo, outro dado, até 2025, segundo estudo do LinkedIn, 86% era 58%. 86% dos novos cargos, das novas profissões, nós desconhecemos nos dias atuais. Repetindo, 86% das profissões de 2025, nós desconhecemos hoje. E eu posso garantir para vocês, eu ainda não sei qual é o nome, se vai ser o supplier manager, se vai ser o gestor de categoria, se vai ser o negociador estratégico, se vai ser o comprador smart, o raio que eu parta. Mas eu posso garantir para vocês que essa figura do profissional de compras, ele está inserido dentro desses 86%. Então, a educação, ela é fundamental. Por isso que aqueles que pensam ainda, né, e agem como um profissional back-office, esse cara vai ser um dos que vão estar naquele ranking lá das profissões que desapareceram. Porque não tem mais espaço para um cara desse. Concorda comigo, Renato? Concordo em gênero, número e grau. Né? É aquele cara que, quando você falou da indústria 4.0, ele falou assim, meu emprego foi por água abaixo. E foi mesmo. Esse cara não tem espaço. Né? Agora, aquele cara que tem um pensamento estratégico, que sabe que hoje ainda fica muito preso, né, na operação, porque a gente não consegue colocar tecnologia, esse cara é o cara que vai voar. São os próximos diretores das próximas gerações que a gente tem. Né? Se hoje tem 58%, que nem colocou o Léo, cara, amanhã ou depois, o cara de compras está ganhando espaço. Fica até no mundo. Ô, Renato, deixa eu dar um outro dado para você interessante, que eu acho que é legal essas trocas, que nem sempre a gente tem oportunidade. Mas algo muito interessante, Renato. Todo mundo que a gente conversa fala o seguinte: vamos trabalhar o setor da indústria. O Renato sabe melhor do que eu. Sempre foi pensado, quando fala em compras, na área da indústria. Por incrível que pareça, os nossos alunos do Bootcamp, primeiro do ranking, sabe qual foi, Renato? Qual foi o setor primeiro do ranking? Varejo. Varejo. Segundo, serviço. Ou seja, o que me remete isso? Que os outros setores estão buscando, né? Ou seja, eu até conversei com outro executivo, né, de tecnologia, e ele falou o seguinte, cara, primeiro, é indústria.
E eu tinha esse pensamento. E eu comecei a perceber que não, né? Os demais setores, eles estão buscando. Quer ver uma outra validação do nosso próprio bootcamp, Renato? É algo até inédito. Nós fizemos o lançamento de um bootcamp e tivemos aluno do Brasil todo. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Ou seja, eu tenho gente do Amapá estudando, sacou? Então, aquele negócio de, olha, a região Norte, Nordeste é uma região mais pobre, o pessoal ganha R$2.000 de salário, mas está investindo, está buscando. Então, eu vejo, Renan e Renato, que assim, a gente tem que aproveitar. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguns amigos fazendo live, fazendo evento, e assim, a gente tem que se abraçar, sabe? Se abraçar e fazer o que eu chamo sempre de corrente do bem, e não a gente fazer com que algumas áreas, que depois que começa a entrar no ápice, se divide. Então, eu acho que, assim, cara, é um prazer. Assim, eu recomendo que você tenha uma mentoria do Renato. Eu recomendo que você adquira um curso da Vorate. Eu não tenho medo, não tenho, sabe, aquele negócio de assim, não, eu falo. Como quando o Thiago Boneto estava aqui, eu falei, gente, adquire. Quando o Léo Rosa estava aqui, eu falei, gente, adquire. Vamos trazer o Douglas do Café com o Comprador. Adquira conhecimento, porque toda essa galera está pagando um preço por vocês, né? Então, enfim, saiu um pouco da resposta, mas é um pouco de desabafo também. Boa, faz parte. Legal. Renan, só nessa parte de estudo, né? Eu acho que a Escala de Compras permite, né, que nós tenhamos engenheiros, economistas, tudo aqui dentro, né? E eu acho que tem que olhar também o que o Léo falou muito bem das competências. A gente tem competências, né, técnicas que a gente tem que conhecer, existe uma exigência muito grande aí, e tem as competências também que se chama de soft skill, né, que a gente tem lá nas habilidades comportamentais. Isso é essencial. Mas tem uma coisa que eu sempre escuto, pessoal, e eu quero deixar uma mensagem para vocês, que é uma coisa que me preocupa muito, né? Às vezes o cara fala assim, mas pô, a empresa exigiu inglês, ou por que eu tenho que estudar inglês? Porque aquela empresa... Gente, olha só, o inglês não é para a empresa. Cara, o inglês é para a gente. E não é porque eu vou para a Disney e vou falar inglês com o Mickey. Porque tem coisa muito interessante acontecendo na nossa área, lá fora. Tem um cara, não sei se já ouviram falar, chama Philip Eidson. Ele tem um podcast, cara, claro que é tudo em inglês. Ele entrevista os principais diretores, CPOs de compras do mundo inteiro. Claro que ele entrevista em inglês. Se eu não sei falar inglês, consigo ouvir inglês, cara, eu vou esperar alguém traduzir, eu vou esperar alguém trazer isso para mim, eu vou esperar alguém dar uma outra roupagem daquilo que eu tô... É igual o telefone sem fio. Eu posso fazer a tradução para você, mas não é igual ouvir o cara lá de trás, né? E eu quero deixar só um último ponto aqui nessa parte de educação. Eu era menino ainda, eu tinha, já faleceu, né? Mas eu tinha um tio que ele era grego. Inclusive, as novelas da Rede... Eu morava no Rio. As novelas da Rede Globo, quando precisava de alguém que rezasse alguma missa em grego, era meu tio que fazia. E eu estava na casa dele, ele falava 7 idiomas. E eu, talvez, estava na casa dele, eu era menino. Estava na casa dele, e ele começou a falar inglês, uma ligação em inglês e tal. Aí eu perguntei, tio, o que é isso, né? A gente era muito pobre no Rio. Eu nasci, cara, colado numa favela, um bairro muito pobre, chamado Coelho Neto, no Rio de Janeiro, Embaixada Fluminense. Imagina, eu nunca tinha ouvido. Aí ele virou e falou assim, menino, essa é a língua do futuro. Toda mensagem primeiro é dada em inglês. Depois, a gente vai transformar isso numa outra língua. Então, se você quer ser o primeiro a receber informação, aprenda a língua. Eu nunca mais esqueci isso. Então, às vezes o cara me pergunta, por que eu tenho que aprender a estudar inglês? Por você, cara, pela tua carreira. E tem muita coisa legal lá fora que dá pra gente ler, pra gente aprender e pra gente ouvir. Então, cara, fora os pontos, obviamente, que o Léo colocou muito bem colocado, mas
essa parte do inglês, para mim, eu acho que ela é fundamental para a gente construir a nossa base de conhecimento daqui para frente, né? Pô, que bacana, Renato, que bacana. E o pessoal aqui que está aqui com a gente na live, o pessoal está comentando bastante coisa. Até peço desculpa, pessoal, para a gente não conseguir responder todo mundo, mas quando a gente tem essas duas figuras aqui, uma do lado da outra, a gente tem que ouvir esses caras, não adianta, né, gente? A gente precisa ouvir essas figuras aqui, porque são sensacionais, né? Aqui, ó, o Carvalho, ele perguntou assim, onde buscar essas competências técnicas, por onde começar, dada a amplitude da nossa área de atuação. E realmente existe sim, né, é uma área muito diversificada. Exatamente por isso que a gente tentou consolidar isso tudo num único treinamento, que é o nosso Bootcamp, que vai do básico até o avançado. E ali você desenvolve tanto essas competências técnicas que você tem, como também as comportamentais, como bem disse o Léo. Né? Desenvolve soft skills, hard skills, e incluímos mais um, né, Léo? Que é o tech skills. Que são a tecnologia para trabalhar. Agora, no próximo Bootcamp vai ter o quarto. Lá vem o spoiler. Lá vem o spoiler do Léo de novo. Foi como o Renato falou, a gente tem que largar na frente, né? Core skill. Então você vai ser mexido, turbinado no soft skills, no hard skills, no tech skills, e agora no core skill. Olha aí, ó, mais uma competência pra gente. Ó, a Suemi Emi fez um comentário aqui, ó. E o mandarim? Meu Deus do céu, isso não dá, né? Mas deixa eu dar um dado importante, que inclusive ó, na mentoria que a gente teve lá com o Flávio Augusto, ele comentou sobre isso. Eu acho muito bacana compartilhar com o pessoal, né? 400 milhões de chineses não falam mandarim. 400 milhões de chineses estão aprendendo a falar inglês e eles não sabem falar mandarim. Então, dentro da própria China, a maioria dos chineses não falam mandarim. Então, não é uma língua que ela vai se desenvolver. Quer aprender mandarim? Eu sou a favor de aprender qualquer idioma. Quer aprender o idioma, gente? Tudo de bom, sucesso. Né? Acho que nunca é demais. Precisa aprender mandarim? Não, não precisa, né? Porque hoje a língua fundamental realmente é o inglês para que a gente possa desenvolver. Tô certo ou não, Renato? Certíssimo, cara. Eu acho que é isso aí. O inglês ainda já falava meu tio, né? 40 e tantos anos atrás. Ô, Renato, eu tenho uma pessoa perguntando aqui, qual é o nome do rapaz ali que você falou que entrevista o CEO das empresas? Chama Philip Idison. Philip, né, de PH, com PH. Idison é I-D-E-S-O-N. Aí, ó. Vamos então buscar. Lotado de podcast, cara. Lotado. Porque, olha, eu já escuto ele há, acho que mais de 10 anos, cara. Pô, que legal, que legal. Ô, Léo, e olha só que legal, Léo. Aqui na live tem um monte de aluno nosso aqui do Bootcamp que está aqui. Eu vi a Dani, eu vi a Wilka, eu vi a Paloma, eu vi vários aqui que já estão aqui online com a gente. E agora é minha vez de dar um spoiler, tá, Léo? Você já deu vários spoilers hoje, agora é minha vez. Se preparem para a semana que vem, galera. Porque a partir da semana que vem, nosso querido Renato vai explodir a cabeça de vocês com o conteúdo. Vai iniciar já na segunda-feira com performance e resultados, vai falar de KPIs, vai falar de vários tipos de KPIs e como aplicar eles no nosso dia a dia. Logo na sequência, emendado já na outra semana, Strategic Sourcing aplicado a metodologias ágeis. Então, galera, muito conteúdo, muito conteúdo. Eu quando comecei a analisar, eu bati muito papo com o Léo, eu falei, Léo, o conteúdo do Renato tá um troço absurdo, cara, tá um troço absurdo. Então, se preparem, galera, se preparem, aproveitem agora para tentar dar uma descansada se puder, né? Tá ansiosa, o Wilka está ansiosa aqui, ó. A Eliane também, Eliane, te prepara, Eliane, a hora que vai vir, vem chumbo aí as próximas 2 semanas, viu, pra galera. Mas, pessoal, é muito bacana a gente falar sobre isso, porque direto a gente conversa, a gente botou uma pesquisa há pouco tempo no nosso grupo também, falando sobre uma pesquisa da média salarial dos profissionais de compras e que chega até um diretor de compras e que, claro, dependendo do tamanho das empresas, o diretor hoje tem lá um salário de até 45 mil por mês, né? E algumas pessoas começam a pensar ali, mas isso não existe, isso não tem como chegar lá. Eu sou comprador, como é que eu vou chegar?
e a gente quer mostrar através dessa que é possível sim, e não é algo tão difícil assim de se conseguir. A questão é, a gente precisa colocar na mente o que a gente quer, o que a gente quer buscar, e fazer isso de uma forma gradual, sem dúvida. Ninguém sai de analista para diretor, isso não acontece. Né? Eu até tomei a liberdade aqui, Renato, dei uma olhada aqui um pouquinho na tua trajetória. Eu vi que você começou, inclusive, como analista de compras, né? Pelo menos pelo teu LinkedIn ali, pelo que eu vi, foi em 95, você começou como analista de compras, e ali, nessa empresa, você já foi galgando até chegar gerente de compras nessa empresa. E depois atingiu, né? Exatamente. Qual o desafio que você encontrou, Renato, para essas subidas de níveis? Cara, eu acho que uma coisa que você colocou, né? Conhecer aquilo que a gente ia comprar, né? Porque a gente acaba sendo arremessado. Quando eu comprei tecnologia, eu tinha facilidade, né? Porque eu vim da área, né? Mas depois eu tive a oportunidade, logo de tecnologia, me passaram o MRO. Cara, Nestlé era um mar de comprar MRO, tinha mais de 200 mil itens cadastrados. Na minha época, tinham 25 fábricas paradas no Brasil inteiro. Depois de MRO, eu ganhei a parte de logística. Pô, eu não sabia nem o que era. Naquela época não é como é hoje, né? Como é falado hoje. Mas sabe o que foi legal? A Nestlé me colocou 6 meses num centro de distribuição para trabalhar lá. Ah, você não sabe o que é logística? Tu vai trabalhar turno de dia, turno à tarde, e vai de madrugada. E, cara, olha só, de madrugada, quando eu peguei, eu era recém-casado. Eu casei em novembro, e a Nestlé me mandou, acho que em janeiro, começar a fazer. De janeiro em diante, eu fiquei 6 meses. Mas eu fiquei 1 mês e pouco, eu fiz a madrugada, né? Eu não via minha esposa, a gente estava no horário. Eu ficava na empresa enquanto ela dormia, e ela trabalhava também. Então a gente não se via. Então, mas valeu a pena. Cara, valeu a pena cada dia. E agradeço a cada. Aquilo foi uma escola. Né? Claro que eu abri mão de muita coisa. Tem gente que falou assim: pô, você abriu mão. Abri, cara, para ter o que eu tenho hoje. Não dá para você chegar onde você quer chegar, seja lá onde for, tá? Se você não abrir mão de algumas coisas, se você não tiver foco em tirar uma meta. E para mim é muito claro. Então, acho que o mais difícil foi isso. Foi a gente aprender, porque toda hora era uma novidade, né? Toda hora é uma coisa. Depois eu tive a oportunidade de negociar marketing, de negociar com Rede Globo da vida, né? Negociar com agência de publicidade. É um outro mundo, uma outra pegada. Então, e uma pegada que não é comum ter essa interação com o departamento de compras, né, Renato? Pelo menos até onde eu passei sempre foi isso. Chegava para uma agente de publicidade para começar uma negociação, falando, peraí, mas você é de compras, é isso? Porque não é normal o compras entrar em contato com eles. É sempre o marketing direto que faz, né? Exato. E aí a gente teve uma barreira. Eu lembro de uma vez, numa negociação, cara, eu já estava cansado dos caras. Eu falei assim, cara, olha só, eu não tenho nenhuma doença transmissível, não. Cara, você não vai pegar nada de mim, não. Não sei por que vocês têm essa raiva de compras, né? Eu só quero entender como você quer conformar o preço, porque, cara, o jeito que vocês formam o preço não faz sentido, né? Então, eu falei pro cara, menos, me explica como é que é isso, né? Então, assim, essa a gente aprender, acho que essas jornadas nossas, né, de estar sempre começando do zero, né? Porque às vezes você pega uma categoria, você sabe negociar, você negocia, mas essa categoria tem particularidade. Então, esses altos e baixos, acho que foram os grandes desafios aí que eu tive. Graças a Deus, tive excelentes professores, né, dentro dessas empresas que eu passei, e, obviamente, a Nestlé, e acho que foi uma mãe, né, me deu toda a bagagem aí, pelo menos de chão, né, para eu poder ter sustentação para chegar onde eu cheguei até hoje. Acho que foi isso aí. Que bacana, que bacana. E é legal a gente falar com o Renato, né, Léo? A gente se identifica muito com as falas dele, porque o Renato é um cara que ele respira compras, né? Ele respira tanto compras que ele criou o negócio dele, que o nome do negócio dele é Vorrat. O que é Vorrat, Renato? Cara, é alemão, né? É suprimentos em alemão. Olha aí, ó. Tá vendo? Por quê? Por quê, né? Porque, assim, cara, na DHL a gente ia muito para a Alemanha, porque a sede era na Alemanha, né? Então eu fiz alguns cursos lá, fiz relacionamento. Então eles falavam muito essa parte de Vorrat. Na Nestlé também, na Suíça, tinha um dialeto, mas puxava um pouco para o alemão. Tinha bastante também.
né? Agora eu vou contar um segredo para vocês aqui. O nosso primeiro nome que a gente queria colocar era Compras em Alemão. Sabe como é que é compras em alemão? Não faço ideia. Alguma coisa do tipo Eichenhaus. Cara, é uma palavra que tem 45 consoantes e 2 vogais. Impronunciável. Aí eu desisti. Você quer saber uma coisa? Vai Forrat, que é mais bonitinho. Aí eu te encontrar teu site no Google, né? Eu quero imaginar assim, imagina eu chegar na recepção de uma empresa e eu não consigo pronunciar o nome da minha empresa. Como é que chama a sua empresa? Peraí que eu vou escrever para você. Não dava, cara. Aí Forrat depois, um colega sugeriu, e aí ficou, e é sonoro, legal. Então, Forrat suprimentos em alemão, cara. Eu gostei bastante, foi bem legal. Que bacana, que bacana. É bom ver gente assim, né, Léo? Que respira compras como a gente, que tem isso na veia, tem isso no coração e que leva isso adiante, né, Léo? Não, com certeza, assim, o que eu falei há pouco, né? A gente está fazendo aqui a corrente do bem, então não só os professores, amigos, ecossistema, como os alunos, assim, eu sou um cara que, assim, eu era extremamente comunicador executor, né? E hoje eu estou desfrutando um pouco mais de ser analista e planejador, né? E, de novo, um dado agora real. A gente teve aqui alguns picos de 40 pessoas ao vivo. Já passamos de mais de 200 pessoas na live. A gente tem um benchmark que a gente gosta muito, ama muito, estudamos 2 anos ele, né? E a gente acompanha de perto, que é a Escola Conquer. A Escola Conquer estava fazendo uma live no mesmo horário que a gente, com um tema chamado liderança, totalmente aberto. E ela tem mais de 1 milhão de alunos e ela estava com aproximadamente 100 pessoas ao vivo. E nós, falando de compras, extremamente lixado, 40 pessoas ao vivo e a média de 35 pessoas ininterrupto, olhando e escutando a gente falar. Então, assim... rapaz, nossa galera é sensacional, sensacional. Assim, eu não tenho palavras para expressar esse momento, né? Então, eu quero agradecer aí por toda a equipe, porque, assim, isso é um sonho que foi comprado e está sendo comprado por cada um. Então, cada um do nosso time, né, comprou esse sonho, essa ideia. Cada aluno, cada professor comprou esse sonho, essa ideia. Então, a palavra é gratidão, né? Porque a gente ouve diariamente tantas coisas, né? Voltada à política, voltada à saúde, voltada à economia. E a gente falar aqui com amor e com prazer do que é, né, essa área de compras, falar de educação, falar de profissão. Então, não é só uma questão salarial, né? É uma questão de dentro para fora, tá certo? Então, eu quero expressar aí minha gratidão a Deus, a toda a equipe da Suprimentes. Renan, você tá voando baixo, acho que você não precisa mais de mim, cara. Você tá demais. Fala isso. O Renato, cara, eu te estimo muito. E não é oba-oba, não. Assim, é de dentro, sabe? Assim, eu vejo essas pessoas que estão carregando. Eu ainda estou na faixa dos 30, né? E alguma coisinha. E o que eu tenho de idade, você já tem de carreira. E a gente tem que valorizar as pessoas experientes. Então, assim, a minha gratidão para todo mundo, né? E a todos que estão aí nos assistindo. Cara, sensacional essa métrica aqui. Ô, Léo, deixa eu falar um negócio aqui, ó, rapaz. Fico até envergonhado às vezes de falar. E que, às vezes o pessoal acha que é balela, que é isso, mas não. Eu tava falando com o Léo sobre alguns detalhes ali do Bootcamp. E o Léo tem, né, enfim, muito mais anos de experiência e muito mais network, muito mais contato. Então, ele sempre fez esse approach com todos os professores e coisa do tipo. E aí tinha uma necessidade que daí eu conversei com o Léo. E aí falei assim, Léo, precisamos alinhar aquela questão lá com o Renato e tal. Aí o Léo pegou e me mandou, falou assim, fala lá com ele que eu não vou conseguir agora. Eu olhei e falei, caramba, rapaz, eu tô com o número do Renato Honorato, eu vou falar direto com esse homem, gente. Aquele cara que a gente acompanha, que a gente vem a longa data acompanhando o trabalho que ele realiza, os conteúdos que ele tem, fantástico. Então,
Renato, de novo, cara, tu não tem noção da gratidão nossa em você estar com a gente aqui, rapaz. Obrigado de coração. Pessoal, cara, desculpa, eu fico cara, assim, eu super agradeço, gente. Eu nem imaginava assim, que esse carinho todo por mim. A gente fica tão distante, né? Acho que a pandemia deixou a gente tão distante de tudo, né? Mas, cara, eu super agradeço a acolhida, o convite, as palavras de vocês aqui, o pessoal, né? Como você falou, a gente tem o pessoal de compras aqui entrando, né? Mandando uns coraçãozinhos aqui pra gente. Bom demais, cara. É bom demais a gente perceber, né, que as pessoas acabam curtindo o nosso conteúdo, dando valor, porque, assim, dá trabalho, galera. Dá trabalho preparar as aulas. Claro que a gente fez com puta de um carinho, né, o material lá do Performance e Resultado, do Strategic Sourcing. Eu reescrevi do zero, né? Tanto o Performance e Resultado, não é igual o curso que eu tenho, um curso que eu fiz específico para suprimentos. Eu regravei com uma pegada que o Léo tinha pedido. E a gente estuda muito, né? Eu tenho livros, cara, dezenas de livros de compras que eu leio muito para poder estudar, para poder trabalhar, o Philip Edson e tudo mais. Cara, assim, obrigado, desculpa, fiquei sem palavras, verdade. Gratidão mesmo, Renato, pela tua presença. Uma salva de palmas para o Renato. Pessoal, para a gente poder dar o último recado aqui para todo mundo que está nessa live, mais uma vez, agradecer muito todo mundo. Léo, é o que eu disse, ó, a nossa galera continua aqui com a gente, já passamos de 1 hora de live, o pessoal está aqui direto, o pessoal comentando aqui, ó, que essa live tem muito mais conteúdo do que uma faculdade. Desculpa, o Éder comentou. Deixa eu falar uma coisa que eu não estou vendo tudo, que tem um monte de mensagem aqui. Mas um abraço, tá certo? O Comprador X, que está aqui também acompanhando, também já fez uma live com a gente, nós vamos fazer outra, tá certo? E tem uma moça que eu não gravei o nome, que eu sou ruim de nome, mas ela estava falando, fala de frete, fala de outbound, de inbound, de frete, tal. A gente está vendo, estamos mapeando tudo, vamos fazer uma live sobre esse assunto. E como eu sou o rei dos spoilers, em primeira mão, em 2022, estamos trazendo o primeiro bootcamp do mundo das suprimentes voltado à supply chain e o outro voltado à logística. Então imagina, nós vamos unir, Renato, supply chain, logística e compras e colocar tudo no mesmo balaio. Então nós vamos falar sim sobre supply chain, de inbound, de outbound, de torre, de CNOP, e blá, blá, blá. E vamos para cima, galera. Vamos para cima. Tem muita coisa para acontecer ainda. Pessoal, querem saber mais sobre isso, todo esse movimento que está acontecendo? Vai agora aqui, ó, clica ali a hora que terminar a live, vai no link da bio, entra no nosso grupo do Telegram, porque tudo primeiro a gente fala lá para o pessoal do Telegram, inclusive com conteúdos exclusivos para quem está nesse grupo do Telegram. Então tem material que a gente coloca aqui aqui no Instagram e tem material exclusivo dentro do grupo do Telegram. Então vamos para lá, vamos com a gente para que a gente consiga também disseminar esse conhecimento. Fez isso? Vai lá no canal da Vorrat, segue Renato Honorato. É muito conteúdo que esse homem tem lá de valor, gente. Vocês precisam conhecer o conteúdo desse homem. Por favor, Léo. E uma coisa que a gente acaba não falando, Renato. Mas assim, todo mundo que participa do Bootcamp tem esses caras aqui, ó, uma semana inteira à disposição de vocês. Então a gente acaba sempre falando que assim, o sábado tem a mentoria ao vivo, mas todos os professores, inclusive o Renato, irá ficar. O Renato, como tem 2 disciplinas coladas, ele vai estar 15 dias. Você já parou para pensar? 15 dias, ele vai estar do ladinho de vocês, à disposição, falando com vocês o tempo inteiro, tá certo? Então, isso, infelizmente, só quem está participando do Bootcamp que acaba tendo isso, tá certo? Mas faz parte do processo, tá certo?
Então, ó, um monte de gente aqui perguntando, ó, como é que eu faço para participar, como é que eu entro. Pessoal, lá no link da bio aqui nosso do Instagram, vai levar direto vocês lá para o grupo. Ah, não, mas eu quero participar do Bootcamp. Calma que a gente vai ainda abrir as matrículas, que vai ser em novembro, que começa a segunda turma. Você que quer participar desse Bootcamp que a gente está tanto falando ali, vai lá para o grupo do Telegram que a gente vai divulgar lá como faz para participar, como é que faz a matrícula, todo esse passo a passo. Então, corre para lá para que a gente consiga fazer isso e poder desfrutar 2 semanas inteiras ao lado desse homem, que eu levei anos para conseguir falar com ele, ter o prazer de estar aqui numa live com ele hoje. Vocês vão ter 2 semanas esse homem aí com a total atenção para vocês. Então, pessoal, não perde tempo não. Vamos lá, segue o Renato, segue a Suprimentes, vamos lá para o grupo do Telegram e vamos fazer esse movimento, né? Que a gente sempre bate na tecla, hashtag a hora da virada. E como o Léo sempre fala, ou vai, ou soma, ou some. Não tem opção, né, Léo? Ou soma ou some, galera. Não para de... Vamos colocar agora esse slogan, tá certo? Coloca a hashtag ou soma ou some. Boa. Renato, muito obrigado mais uma vez por aceitar aqui nosso convite, por fazer esse bate-papo, por estar com a gente nessa corrida. Obrigado mais uma vez. Léo, você também. Obrigado aí por sempre estar aqui com a gente, nos prestigiando com essa, como o Renato mesmo disse, com essa tua mente brilhante aí, que borbulha e borbulha para todo mundo junto. Né? Obrigado por tudo aí que tem feito pela gente, viu? E, pessoal, vou abrir aqui para vocês, dar as últimas palavras para vocês, para a gente poder se despedir do nosso público. A gente já passou muito do horário aqui. Então, por favor, Renato. Bom, pessoal, obrigado, Renan, mais uma vez. Obrigado pelas palavras, pelo carinho. Cara, não imaginava, super agradeço. Léo, sem palavras também, quando você mandou aquela mensagem no sábado de manhã lá para gente fazer parte do Bootcamp, eu não imaginava a viagem que eu ia fazer com você, e está sendo um prazer imenso ter montado esse material e outras ideias que a gente já conversou, que dá para a gente construir umas coisas bem interessantes. Eu quero também explodir nossas ideias aqui junto. Para a galera que está aqui, né, que ficou com a gente, que participou, que entrou, muito obrigado, né, pelos comentários, pelos coraçãozinhos aí, pelo carinho. Eu vou deixar uma mensagem final, seja lá onde você queira chegar, né, de carreira, de vida, cara, traça uma meta. Né? Eu tenho uma filha de 10 anos, né? Eu tenho 3 filhos, tenho uma filha de 11 agora, e tem uma passagem da Alice, do País da Maravilha, que a Alice pergunta pro gato, né? Ele fala assim, essa estrada para onde vai? Aí o gato fala assim, para onde você quer ir? Ela falou, não sei. Falou, cara, então qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Trace a sua jornada. Sensacional. Obrigado, Renato. Léo, por favor. Olha, eu vou traduzir o seguinte, né? Eu costumo brincar e dizer assim, o voo, ele está partindo, a Suprimentes está decolando. Não importa se tu é o piloto, copiloto, aeromoça ou passageiro, nós vamos decolar. E quem estiver com a gente vai estar decolando. Então, isso é um propósito, é uma missão genuína, muito forte, né? Então, a gente não está aqui para ficar falando das mesmas coisas, não estamos aqui para fazer as coisas que todo mundo faz, não estamos aqui para ficar fazendo dinheiro, nós estamos aqui por um propósito, de poder impactar o maior número de pessoas e o maior número de empresas para poder ter uma alta performance. Ou seja, para de ser a média, para de ser nota 7, vamos acabar, a gente está trazendo uma disrupção na educação do país, ou seja, chega desses estudos, né, tradicionais, industrializados, que te ensina a você ser média 7, que ensina a você ser medíocre e mediano. Então, nós vamos voar. Gratidão pela vida de cada um de vocês, ou seja, por toda a equipe da Suprimentes, porque a gente nunca faz nada sozinho, por todas as pessoas que nos admiram, que nos curte, que nos segue, todos os alunos, todos os professores, e hoje, em especial, para o Renato da Vorati, que é um
um sonhador, né? Que colocou a área de compras e levantou uma bandeira, e essa bandeira se perpetuou, e acredito que a Vorate aí vai ter ainda muitos e muitos anos, né, encabeçando toda essa cadeia, toda essa frente, tá certo? Então, um beijo no coração de vocês, gratidão. Semana que vem, acho que deve ter mais, né, Renato? Sem dúvida. Toda terça-feira agora a gente vai estar fazendo aqui um bate-papo como esse. Fiquem aí com a gente. Vamos lá para o grupo do Telegram. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente. Obrigado para a nossa equipe, que vocês não veem aqui na frente da telinha. O Wellington, o Evandro, a Dani, a Wilka, todo mundo que está empenhado com a gente. A Ju, que também está sempre com a gente. Gente, gratidão para vocês aí também. Renato, mais uma vez, obrigado. Léo, obrigado. Espero vocês lá no Telegram. Espero vocês aqui acompanhando a Suprimentes. E não esquecem, ou some, ou soma, ou some. Não tem outra escapatória. Abraço, gente. Tchau, tchau.